Olá, o meu nome é Matheus Heinz, eu sou estudante aqui da Faculdade Luterana de Teologia e hoje nós vamos iniciar a nossa série de pregações sobre as 7 cartas das igrejas do Apocalipse. Mas antes de entrar de fato nos nossos textos, é necessário entender um pouco a estrutura de uma carta. Mas então, o que é uma carta? Uma carta é um documento destinado a alguém que contém um conteúdo que precisa ser passado ao destinatário. As cartas do Apocalipse nada mais são do que isso. Porém, elas misturam algumas características das cartas normais com o do seu próprio gênero literário. Vejamos agora um pouquinho dessa estrutura. A primeira parte da carta é o cabeçalho. O cabeçalho é a parte inicial de qualquer carta. Nela, geralmente estão as informações iniciais, como o destinatário e o remetente. As cartas 7 igrejas também possuem um cabeçalho, e é o que introduz a carta. É a primeira parte da carta. No nosso caso, ela tem uma peculiaridade. Elas estão criptografadas com a linguagem apocalíptica. O segundo ponto é um ponto positivo. As cartas possuem um ponto positivo da comunidade, um elogio àquela comunidade, com exceção de uma igreja, a qual não possui elogio. Um terceiro ponto é um ponto negativo. As cartas possuem algo, uma crítica, um ponto negativo trazido pelo remetente ao destinatário, também com exceção de uma igreja. O chamado ao arrependimento é o quarto ponto. As cartas às 7 igrejas do Apocalipse sempre terão um chamado ao arrependimento. E geralmente esse chamado ele está ligado ao ponto negativo que a própria carta traz para a igreja. O quinto ponto é uma punição. Caso o chamado ao arrependimento não tenha efeito, as cartas sempre terão algo que irá acontecer com a igreja. Geralmente esse castigo está ligado a algum ponto, a alguma coisa que está contida na própria carta. E o sexto e último ponto é uma promessa. Mas caso a igreja decida atender ao chamado ao arrependimento, o remetente terá uma promessa a essa igreja. Essa promessa sempre vem precedida da frase: ao vencedor darei alguma coisa. Então agora nós vamos passar a primeira carta do Apocalipse, que se encontra em Apocalipse 2, versículos 1 até 7. Eu passo a ler na NVI. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O texto ele inicia com a estruturação básica de uma carta. Ele vai nos trazer no cabeçalho o remetente e o destinatário. A carta começa dizendo ao anjo da igreja em Éfeso. Anjos na Bíblia são frequentemente usados para passar mensagens divinas às pessoas. Porém aqui, o anjo está recebendo a mensagem. Podemos interpretar que esse anjo, na verdade, é o líder da comunidade. Aquele que vai receber a mensagem contida na carta, vai interpretar ela e vai passar aos demais da comunidade. Seguindo, nós temos o destinatário. Sem nenhum mistério, é a igreja em Éfeso. Sobre essa igreja nós veremos um pouco mais adiante. E a última informação do nosso cabeçalho, então, é o remetente. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. E aqui nós já temos a primeira linguagem apocalíptica da carta. Como o professor Marcelo falou anteriormente, geralmente João utiliza traços do Antigo Testamento para explicar coisas no Apocalipse.
E aqui não é diferente. Porém, João explica no próprio livro de Apocalipse. Apocalipse 1, 20. João nos diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 cartas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João mesmo nos explica o que é essa linguagem apocalíptica. Porém, se quisermos usar o Antigo Testamento como base para isso, nós podemos também olhar para o Salmo 147:7, que nos diz: conta as estrelas e as chamas pelo nome. O candelabro podemos usar como referência a famosa passagem do tabernáculo. Em Êxodo 40:24 diz: pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. As estrelas significam que Deus, o remetente da carta, conhece os anjos pelo seu nome e os chama pelo seu nome. E o candelabro, como no templo, significa a própria presença do Senhor que estaria com o povo. E desse cabeçalho nós já podemos tirar um primeiro ponto muito importante da nossa pregação. Aquele que manda as cartas não é alguém de fora, não é alguém que está ali apenas para julgar e para apontar os dedos, mas é aquele que anda com o povo. Ele, o Senhor, conhece os anjos de cada igreja, os conhece pelo nome, não só os anjos, mas cada pessoa daquela comunidade. Esse Deus é um Deus relacional, é alguém que quer andar com o seu povo, é alguém que tem paixão pelo seu povo, alguém que ama o seu povo. E por isso ele vai falar que conhece cada um pelo seu nome e está na presença de cada um. Assim também é conosco. O Deus que nos chama à mudança, o Senhor que fala conosco, o Cristo que por muitas vezes nos confronta com a sua palavra, não é alguém que está no céu, sentado apenas olhando para nós, mas é alguém que caminha com nós. É alguém que traz a sua presença até nós. Seguindo o nosso texto, ele vai começar a falar de uma segunda característica muito importante das cartas: um elogio à comunidade. Conheço as suas obras e sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Para entender esse contexto da carta, é necessário entender um pouco mais sobre a cidade e a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, uma grande cidade localizada na Ásia Menor, que recebia muitas pessoas. A cidade era muito bem desenvolvida e contava com teatros, bancos, bibliotecas e muitas outras instalações públicas. Uma de suas características mais importantes era ser uma cidade portuária, já que assim recebia vários navios comerciantes que passavam por ali diariamente. Muitas pessoas vinham até Éfeso fazer comércio. A cidade também tinha uma importante rota que ligava a cidade de Éfeso a outras cidades da Ásia Menor. Por esse motivo, a cidade detinha o título de uma das maiores cidades comerciais da Ásia Menor. Tudo isso fez de Éfeso uma cidade muito plural. Muitas pessoas passavam por ali, muita gente estava ali por dia. Também era um grande centro de adoração ao imperador Domiciano e ao Império Romano. Também a deusa romana Ártemis tinha um templo ali, considerado o maior templo do Império Romano e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tudo isso colaborava contra qualquer religião ou pessoa que não tinha o Império Romano como seu senhor. A pressão era muito grande, pois havia muitas pessoas que adoravam a deusa Ártemis e adoravam o imperador. E essas pessoas tinham medo de serem condenadas pelo império caso fizessem comércio com os cristãos. E a igreja de Éfeso se encontrava no meio de tudo isso. O elogio vem à igreja, mesmo porque no meio de tudo isso, ela conseguiu se manter fiel. Ela conseguiu se manter fiel a Deus no meio de um caldeirão plural de pessoas, religiões. Conheça as suas obras e o seu trabalho árduo. O trabalho aqui pode ser reconhecido como as obras para os outros. A igreja, em Éfeso, trabalhava muito pelos pobres e muito pelos outros. O Senhor reconhece esse trabalho árduo e as obras que eles vinham fazendo, não como algo que levaria eles à salvação,
mas como o fruto da palavra de Deus. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. A igreja em Éfeso conhecia muito bem a palavra de Deus e sabia quando vinham falsos profetas que queriam disseminar uma falsa palavra naquela comunidade. Por isso, eles são reconhecidos por permanecer na boa doutrina da palavra de Deus, do evangelho verdadeiro. Sabemos também que Paulo fundou a sua FLT lá em Éfeso. Por isso, eles tinham muitos subterfúgios para entender a palavra de Deus. Assim, eles podiam julgar o que realmente era evangelho e o que não era evangelho. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Domiciano começou uma grande perseguição aos cristãos naquela época. E a comunidade em Éfeso é reconhecida como uma das comunidades que persevera e que não desiste da fé. O jogo de palavras que o texto usa nos leva a ver que isso é uma coisa muito séria. A palavra fala que eles não têm desfalecido no meio de uma perseguição que matava muitos. E aqui nós temos o nosso segundo ponto. O quanto nós temos perseverado na palavra do Senhor. Nós não sofremos a perseguição do Império Romano. As nossas vidas, muitas vezes, não estão ameaçadas por alguém que quer nos matar por causa da palavra de Deus. Mas quantas vezes nós temos negado a palavra? Quantas vezes outros recursos, como o celular, têm tirado o nosso tempo com Deus, têm nos tirado da presença de Deus. Por vezes, negligenciamos a palavra de Cristo por nossos dias serem muito corridos e nós temos muitos afazeres. E nós não tiramos tempo para refletir na palavra de Cristo. Temos nós feito as obras que aprendemos como os cristãos? Ou temos nós negligenciado isso também? Temos nós aceitado o que a sociedade empurra para nós como certo? Ou temos nós sido a diferença no meio dessa sociedade? Porém, a próxima característica da carta do Apocalipse é um ponto negativo. No entanto, contra você tenho algo. Você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticavam no princípio. Como já vimos, Éfeso era uma cidade com muitas pessoas. Passavam muitas pessoas por lá, cada dia. Por isso, tinham muitos ensinamentos que passavam por ali. E a capacidade da igreja de discernir entre esses pensamentos era muito grande. Porém, eles passavam muito tempo discutindo sobre dogmas e sobre falsos evangelhos. E isso consumia o tempo que eles usavam para praticar as obras dos outros. É importante ressaltar que a fala aqui não é contra o julgamento e a avaliação das doutrinas aprendidas. É importante saber filtrar o que é evangelho e o que não é evangelho. Porém, quando isso ocupa o tempo que as obras dessa fé deveriam ocupar, nós temos um problema. Esse primeiro amor, ele é interpretado de várias formas, como o amor de Deus ou aquele amor que a gente tem depois da conversão. Porém, o texto nos aponta em um caminho um pouco diferente. O amor a Deus é sim primordial e é sim a base de tudo. Mas o primeiro amor vem na direção do o que fazer com esse amor que Deus nos dá. O texto vai dizer: você abandonou o primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que praticavam antes. Por isso, o primeiro amor se refere às obras que eles praticavam e agora, por falta de tempo, não praticam mais. O primeiro amor está relacionado com o que se faz através da fé. Como Tiago vai dizer em seu livro, a fé sem obras é morta. O que nós temos feito? Será que nós temos tido tempo para colocar em prática os frutos que o amor de Deus nos dá? Ou como Éfeso, nós nos concentramos tanto em outras coisas que temos esquecido de praticar esses frutos? O amor é próximo, é no cuidado, é na atenção, é no se dedicar ao próximo. Quantas vezes nós temos nos focado tanto na lei que nós esquecemos do segundo grande mandamento, que é amar ao próximo. O primeiro amor é pegar esse evangelho que nós temos lido e colocá-lo em prática.
O evangelho que nós ouvimos, se não gera mudança, não faz diferença em nossa vida. Não adianta de nada nos sentarmos todo dia, todo domingo, no banco da igreja, ouvirmos o sermão, se nós não colocamos em prática. E agora vem o bloco que nos dá duas direções para a igreja. O primeiro, o chamado ao arrependimento. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A ordem do Senhor é muito clara. Arrependam-se. Olhem onde caíram e voltem a fazer o que faziam. Cuidar do próximo. Porém, se a igreja não se converter, o Senhor disse o que acontecerá. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Temos novamente uma linguagem apocalíptica, mas nós já vimos do que se trata no começo. Aquele que ouve e absorve a palavra e não a coloca em prática, não entendeu de forma correta o Evangelho. Dessa forma, não participa da Igreja de Jesus Cristo e não tem o candelabro em seu meio, ou seja, não tem a presença do Senhor em sua vida. Jesus já falava nos Evangelhos, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. O rei responderá, em verdade lhes digo que tudo o que fizerem a alguma dessas pessoas, a mim o fizeram. Mateus capítulo 25, versículos 35 a 40. Portanto, amar ao próximo é cuidar dele, é fazer a ele como se estivéssemos fazendo ao próprio Cristo. E então teremos a presença real de Deus em nossa vida. Mas se seguirmos o conselho dele e nos arrependermos, Cristo tem uma promessa para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A promessa para aquele que vencer, de suportar todas as provações, seja a perseguição do imperador, ou seja a correria do nosso dia a dia, é que ele nos promete dar o direito de comer da árvore da vida. Outra linguagem apocalíptica que nos referencia ao Antigo Testamento, Gênesis 2, e viver a vida eterna no paraíso junto com a presença dele. Até que ele venha. O nosso desafio é continuar vivendo com o primeiro amor, amando o próximo e sabendo filtrar o que ouvimos. Até que ele venha. Somos chamados a fazer aqui, na terra, a diferença, tratando os outros, inclusive aqueles que muitas vezes não gostamos, como o próprio Cristo. Até que ele venha, nós temos o desafio de guardar os ensinamentos em nosso coração e pô-los em prática em nossa vida, dia após dia. Amém.